Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem vos fala é Luiz Antônio. Nesse vídeo, pessoal, trago para vocês dicas baseado na seguinte temática: revelando todas as tensões da fonte da placa Electrolux. Repetindo, revelando todas as tensões da fonte da placa Electrolux. Com essas dicas você vai poder compreender o melhor funcionamento dessa fonte e vai poder identificar com mais clareza os defeitos que essa fonte via apresentar. Beleza? Se você já gosta desse conteúdo, deixe seu like. Caso não seja inscrito, inscreva no canal e ative o sino de notificação para você não perder nenhuma novidade. E vamos ao vídeo. Pessoal, dando início aqui às revelações de todas as tensões da fonte da placa Electrolux. E para nossa compreensão, eu dividi essa fonte em 8 circuitos. E à medida que for revelando aqui as tensões, eu vou falando em qual circuito estou revelando as tensões, beleza? E qual o primeiro circuito que nós vamos medir as tensões, revelar as tensões? É o circuito de tensão alternada. O circuito alternado ele vai da entrada da fonte, aqui AC1, AC2, até o diodo, até esse diodo aqui, ó. Beleza? E normalmente qual a tensão que a gente encontra nesse circuito aqui? É uma tensão de, se a alimentação da sua casa for 127 volts, você vai encontrar aqui uma tensão variável, né? Por exemplo, aqui em casa é 120 volts. Eu encontrei aqui nesse dia aqui 118 volts, então ela pode variar para baixo, beleza? Então você vai encontrar aqui uma tensão alternada. Se for 220 a sua casa, se a alimentação da sua casa for 220, você vai encontrar uma tensão variável aqui. Não é à toa que ela chama tensão alternada. Ela pode variar aí de acordo com o consumo da sua residência, beleza? Vamos medir aqui qual a tensão nós encontramos nesse momento aqui. Eu vou ligar a minha placa na tomada, ela vai dar um bip. Vou regular aqui na tensão alternada o meu multímetro. Com um ponteiro no AC2, aqui, essa linha aqui é AC2, a linha comum, ou fio azul da placa. Vamos medir aqui na entrada. No AC1, 123 agora. Hoje já tem 123 volts, olha, tá vendo? Veja como varia, né? O consumo em casa agora está sendo pouco. Vamos medir aqui no capacitor de frequência, no pino termistor, na saída termistor e na saída aqui e no pino do varistor e na entrada do diodo, beleza? 123 volts. Então aqui foi as tensões alternadas que nós temos nesse momento aqui, beleza? Sendo a tensão da minha casa é de 127 volts, beleza? Qual o próximo circuito nós vamos analisar as tensões? O próximo circuito que nós vamos analisar a tensão, pessoal, é o circuito de tensão contínua. Onde vai esse circuito? Vai depois do diodo, entendido? Depois do diodo até o LK. As tensões ela entra no dreno e entra no source, né? Passando pelo indutor, esse indutor aqui, ó, lá e entra no source. Entra uma tensão contínua. Se a tensão da sua casa for 127 volts, você tem que encontrar que nesse setor a tensão vai entrar no dreno, vai entrar no source, tem que ser uma tensão aí entre 155 a 170 volts. Se a tensão da sua casa for 220, você vai encontrar aqui uma tensão de 290 a 310. Beleza? Vamos medir essa tensão aqui. Vamos ver qual tensão que nós encontramos normalmente nesse setor de tensão contínua. Posicionar meu multímetro aqui na escala de DC, beleza? Com o ponteiro no AC2 e vou colocar depois do diodo. Olha lá, 167 volts nesse momento. Vou colocar no capacitor eletrolítico, 167, no indutor 167, no outro capacitor eletrolítico 167 e no dreno 167, beleza?
e manter o ponteiro no dreno, e eu vou lá para o ponteiro, o pino do indutor. Lá também tem que ter 167, olha lá, 167. Beleza, então essas são as tensões que nós encontramos aqui no circuito de tensão contínua. Se você ao colocar o ponteiro aqui não encontrar a tensão 167, você tem um problema aqui no circuito 2 e no circuito 1. Entendido? Basta você verificar esses componentes aqui que você vai encontrar o defeito. Qual o próximo circuito que nós vamos analisar agora? Pessoal, o próximo circuito que nós vamos analisar agora é o circuito Bari-Paz. Onde está esse circuito? Esse circuito está aqui. Esse circuito é composto só de um componente. Vou te mostrar aqui na placa já, ó. Esse componente aqui, esse circuito aqui, ó, né, é um componente capacitor C1. Qual a importância desse circuito aqui? Eu já falei sobre isso aqui num vídeo, vou deixar aqui no card, identificando o circuito na fonte das placas eletrolux. Eu vou deixar também no final desse vídeo, beleza? Onde eu falo detalhadamente sobre cada componente. Mas de vez em quando eu vou dar uma palhinha aqui para você, de repente entrou hoje aí no vídeo. Então é o circuito de Bari-Paz. Qual a função desse circuito aqui? A função desse circuito aqui é levar uma tensão desse capacitor para o pino 3 do LNK, para alimentar o LNK, para ele iniciar, para ele startar. E qual a tensão que esse capacitor libera? É uma tensão de 5.9, né? Ao você colocar o ponteiro aqui no comum e o outro aqui no pino Bari-Paz, o terceiro pino LNK, você tem que encontrar uma tensão de 5.9, beleza? Se não tiver essa tensão aqui, está com trilha rompida, ou o capacitor está com problema. É dificilmente esse capacitor tem problema, mas pode ter, o mais certo é trilha rompida aqui, porque ao tirar esse LK para trocar, pode acontecer de romper um dessas trilhas aqui. Beleza? Vamos medir, vamos ver qual tensão nós encontramos ali hoje. Sempre posicionando a escala de corrente contínua, você põe um ponteiro. Põe um ponteiro no AC2 e o outro depois você põe depois do capacitorzinho. Olha lá, 5.9. Dá para ver aí no meu multímetro? 5.9. Se você colocar no LK também, você vai encontrar uma tensão de 5.9. Beleza aí? Qual o próximo circuito nós vamos analisar as tensões agora? Pessoal, o próximo circuito que nós vamos analisar a tensão agora é o circuito feedback. Onde está esse circuito aqui na placa? O circuito, ele começa aqui, ó. Envolve no pino, você identifica o pino 4 do LNK. O LNK se funciona assim de forma. Você começa a contar a partir desses pinos de cima aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 6 não tem, 7, 8. Então o circuito feedback está aqui, ó. Faz parte desse circuito. Esse R2, né, o pino 4 do LNK, o R1 é um capacitor 12 volt, 12K, o capacitorzinho de 100 microfarads 25 volts, onde é armazenado os 12 volts, e o diodo D3, beleza? Então esse é o circuitinho de feedback. Lá no vídeo que eu vou deixar aí no card, no final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo falando de forma detalhada como identificar todo o circuito na fonte das placas Electrolux. Então você vai ver mais detalhado lá eu falando sobre ele. Mas vou dar uma palhinha aqui. A função desse circuito aqui é de levar um pulso desse circuito, do circuito, um comando, um pulso, que vem provavelmente, bem certo que vem do microcontrolador, esse comando. E o papel dele é levar esse pulso até o LNK. Por quê? À medida que a lavadora vai consumir tensão, o depósito de tensão do capacitor 470, que é um capacitor onde deposita aqui armazena os menos 12 volts, à medida que a lavadora vai consumir tensão, exige mais da placa. E o que acontece? Vai saindo, vai retirando as tensões aqui armazenadas para funcionar a placa, para a placa liberar as tensões. O que acontece? Aí vai exigir que o LNK chaveie mais rápido. Esse circuito tem a função de avisar o LNK para chavear mais rápido, porque o armazenamento
o consumo está alto, a demanda está alta. Então ele avisa, olha, Nicar, a demanda está alta. Aqui o que o Nicar faz, começa a chavear mais para liberar o menos 12 volts. Entendido aí? Então essa é a função desse circuitinho feedback aqui. Vamos conferir aqui as tensões do circuito feedback, para a gente constatar quais tensões tem no momento. Posicionar meu time na escala de corrente contínua. Vou posicionar aqui meu multímetro no comum. Vou conferir primeiramente a tensão do diodo D3. Tem que ter aqui uma tensão de 12 volts. Esse diodo está diretamente polarizado, 12 volts, certinho. Mantendo meu multímetro no comum. A tensão do capacitor 10 microfarad por 16 volts. Está aqui a entrada do resistor 12 volts. Isso, 12K, né? 12 volts. Na saída do resistor tem que ter uma tensão de 1,6 a 1,7. Tem 1,6 ali, né? E no pino do feedback, o quarto pino do feedback tem uma coisa. E na entrada do resistorzinho de 2K, 1,5, né? 1,6, né? Beleza? Então tem que ter 1,6 a 1,7 nesse circuito aqui, que tem o papel de levar um pulso para o NK, avisando ele que o consumo de tensão no capacitor C7 está baixo ou alto. Então é o papel dele avisar, para ele chavear mais rápido ou para ele chavear menos. Beleza aí? Qual o próximo circuito vamos analisar agora? O próximo circuito que nós vamos analisar agora é o circuito da linha -2. Onde começa esse circuito? Começa aqui no diodo D1. Aqui, ó. Esse aqui é um diodo, a figura do diodo D1. Outro componente nesse circuito é o capacitor C7 de 470 microfarad, o capacitor C4 de cerâmica, C4 e o regulador de tensão. Beleza? Então, qual o papel desse circuito aqui? É fundamental. Lá no meu vídeo, que eu falo sobre identificando todos os circuitos na fonte das placas eletrolúmicas, eu falo mais detalhes. Mas só para você situar, eu vou falar novamente. Qual é o papel desse circuito? O NK recebe um pulso, né? Para chavear mais ou menos, aí ele chaveia. Chaveia a tensão contínua que entra no dreno e entra no source. A tensão contínua que entra no dreno e no source. Chaveia e passa e libera uma tensão de -12, passa pelo diodo D1, tá? Inversamente polarizado. Essa tensão vai para o capacitor, capacitor aqui que armazena os -12, o capacitor de 470 microfarad por 35 volts. E essa tensão fica aqui armazenada e ela é distribuída, ela é enviada para o regulador de tensão, e o regulador de tensão faz aqui a regulagem, faz aqui o processamento e libera -5 para a placa. Beleza? Então quais tensão nós vamos encontrar aqui nesse momento no circuito da linha do -12? Vamos lá. Vou posicionar o multímetro aqui no comum, né? Sempre aqui posicionado no comum, beleza? Estou aqui nos pinos do capacitor C7. Deixa eu colocar aqui na escala, né? Não coloquei. Contínuo, olha lá, -12. No diodo, no anodo do diodo, -2. No capacitor de cerâmica C4, -2, 12. E no pino do meio, pino 2 do regulador de tensão, é -12. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Qual o próximo circuito vamos analisar agora? Pessoal, o próximo que nós vamos analisar agora, as tensões, é o circuito da linha do -5. É um dos principais aí. Todos os circuitos são fundamentais, mas o -5 aqui, ele é super fundamental. Se ele não funcionar, o micro não funciona, entendeu? Por isso que eu considero o mais principal da placa. Onde é produzido, onde é regulada esses 5 volts, onde é rebaixado esse 5 volts, é aqui no regulador de tensão. O próprio nome diz. Ele recebe os -12 aqui no pino do meio, processa esses -12 e gera -5.
Na verdade ele não rebaixa, ele gera, né? Através do menos 12 ele gera 5 volts todo tempo. À medida que a demanda vai necessitando, ele vai gerando esse menos 5 através do menos 12 e sai por onde? Sai por aqui, ó, passa por um capacitor C6 e armazena 5 volts aqui no C5. Vou te mostrar aqui na placa daqui a pouco. E segue a trilha, né? Eu acredito que dá para ver claramente essa trilha aqui. E vai lá para o capacitor C30 e C31. Isso tratando da placa com microcontrolador grande, entendido? Com microcontrolador pequeno, a placa com microcontrolador pequeno, na verdade não tem esse capacitorzinho, mas não tem nada a ver não. No microcontrolador pequeno, essa tensão é armazenada nesse capacitorzinho aqui, de 100 microfarads, 16 volts, beleza? Mas essa aqui, a Electrolux quis colocar dois capacitorzinhos aqui, ó, para auxiliar no armazenamento desses 5 volts, beleza aí? Então esse microvolts ele vai passando por esse capacitor aqui e armazena aqui no capacitor C5, já mostrei aqui, né? Ó, o C5 vai adentrando na trilha, entra aqui no C30, C31, já mostrei ali do capacitorzinho. E daqui esses 5 volts ele é distribuído para toda a placa. Em vários setores da placa você vai encontrar esse menos 5 volts. Esse 5 menos volts ele sai desse capacitor e vem primeiro aqui, ó. Não tem uma sequência lógica não. Ele vem para alimentar o microcontrolador. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha é de menos 5. Entra no pin 16 e a linha comum entra no pin 17. Ele alimenta. Antes passa por um jump. O jump a gente pode ver ele claramente aqui, ó. Vou te mostrar onde fica o jump para você situar, né? Tá aqui o jump por onde passa os menos 5 volts. Aqui por dentro dá para ver melhor. Aqui, ó. Tá aqui o jump negativo e o jump positivo. Por aqui também dá para ver eles, ó. Tá aqui o jump, ó. Tá vendo? Tá aqui o capacitor. Nessa não, gente. Essa aqui não, essa aqui, ó. Tá aqui os pin 2 capacitorzinho, né? Ó. O pin 12 capacitorzinho e tá aqui o jump negativo e o jump positivo. E daqui vem para o pin 16 e 17 do microcontrolador para alimentar. Beleza. O microcontrolador alimentado, o que acontece? Há um comando que essa energia, esse 5 volts é enviado para a saída da placa da interface. Aqui, ó. A plaquinha da interface recebe esse menos 5 volts. E o comum, para ligar a interface. Esse 5 volts também vem aqui para conectores de serviço, onde a gente conecta o MAT, o monitor de autoteste. Está aqui o menos 5 volts. Esse menos 5 volts também trafega pelo jump, o jump aqui, ó, o jump de 127 volts, né? Quando o jump está ligado é 127 volts, quando está desligado é para 220 volts. Entra aqui no pin 33 do microcontrolador. E esse menos 5 volts ele está aí nos transistores, enfim, ele está em toda parte da placa. Veja o fundamental. Onde veremos esse menos 5 volts aqui na placa? Vamos lá. Vou identificar aqui para você situar. Beleza? Com a minha ponteira aqui no comum, eu vou pôr aqui mesmo, certo? Vou pôr aqui mesmo e vou situar aqui naquele capacitor C5. Olha lá, menos 5 volts. Esse menos 5 volts vai estar aqui também. Olha lá, ó, nos capacitorzinhos. E vai estar aqui. Beleza? Então, a menos 5 volts também vai estar aqui embaixo. Olha lá. Está em toda parte. Eu não vou pôr aqui não, mas esse microcontrolador é muito sensível. Se eu... todo cuidado é pouco. Se der curto aqui, ele queima e eu perco a placa. Então, beleza? Então, só para você compreender que está aqui em toda sorte da placa. Beleza? Pessoal, qual o próximo circuito que nós vamos analisar agora? Pessoal, o próximo circuito que nós vamos analisar agora é o circuito de reconhecimento de tensão. A própria palavra diz reconhecer a tensão. Como funciona isso? Ou seja, onde está esse circuito? Esse circuito está aqui, a partir aqui da entrada da fonte, entre o termistor e o varistor, sai uma linha.
passa por um componente, o R33, ele aqui, ó, passa por R33, segue, passa pelo resistor R36, eu vou falando então para você, mostrando, depois segue, entra no D9, esse aqui é um diodo, né? Ó, o diodo tá aqui, depois segue, passa por R34, vem, segue, passa por R53 e entra no pino 24 do microcontrolador. Qual o papel desse circuito aqui? Esse circuito aqui é avisar o microcontrolador que a placa foi ligada ou em 127 ou 220 volts. Ao ligar a placa de 127, é mandado uma tensão, passa até esse R33 que chama tensão alternada. Daqui para cá, sai uma tensão de mais ou menos 250 volts. Mas por que tão baixa a tensão? Se entra aqui 127. Porque esse aqui é um resistor de alta resistência, de 470K. Então, o papel dele é rebaixar essa tensão mesmo. E essa tensão ela vai durante todo o percurso e entra no pino 24. Essa tensão 2.50, 2.5, né? Ou 2.50. Isso quando essa tensão aqui, quando a placa ligada é em 127 volts. Agora, quando a placa for ligada a 220, a tensão é maior. É 3,5 a 4, beleza? Então é isso que o microcontrolador entende se a placa é ligada em 127 ou 220. Entendido aí? Vamos ver essa tensão aqui, qual tensão que está nesse momento agora? Vamos lá. Eu vou mostrar você aqui, ó. Vou pôr em tensão contínua primeiro. Chega até o R, olha lá, o R33, um resistor de 470K, chega a 127 volts. E depois dele, ele retifica essa tensão e transforma, e ela sai aqui 2.5, olha lá, beleza? E essa tensão, pessoal, ela vai por todo esse circuito aqui, nesse mesmo valor, tá? Até entrar aqui no microcontrolador. Olha aqui embaixo, ó. Ó. É o mesmo valor, até entrar no microcontrolador grande, beleza? No pino 24. O microcontrolador pequeno onde entra essa tensão é outro pino, beleza? Por aí, entendido? Então tá. Qual o próximo circuito agora a ser analisado? Pessoal, o próximo circuito agora a ser analisado é o circuito do jump. Onde está esse circuito do jump aqui? Ó. Visualiza aí o conector de serviço, onde a gente conecta o máquina, aqui do lado direito do visor. O circuito começa aqui, ó, começa no menos 5, segue, passa pelo jump, segue, passa por um resistor R60, um resistor jump, e passa pelo R52, entendido? Depois entra no pino 33 do microcontrolador grande. Então, o papel desse jump aqui é para que a placa possa ser ligada em 127 volts. Ou quando a placa é programada para ligar em 127 volts. Quando a placa é programada, ou caso você queira que a placa funcione em 220 volts, você corta esse jump aqui. Mas como é que o microcontrolador entende que a placa foi ligada em 127 volts? É quando há o jump. Aí ele, através de um pulso de 5 volts, que entra no seu pin 33, ele entende, ó, a placa foi ligada em 127 volts. Mas quando está sem o jump, ele vai entender que a placa foi ligada em 220, recebendo a tensão de 3.5 ou 4 volts aqui no pin 24, beleza? Então, se não chegou menos 5 volts aqui, entende? Opa, a placa não foi ligada em 120 volts. O que eu vou fazer? Eu vou lá no circuito de reconhecimento de tensão. Aí sim, no circuito de reconhecimento de tensão vai chegar lá os 3.5 a 4, entendeu? Opa, vou deixar ligar. Então eles ligaram a placa em 220. Entendido aí? Então, pessoal, vamos ver. Eu já mostrei aqui essa tensão, vou mostrar de novo. Ó, que é 5 volts mesmo. Entendido? Já está aqui na escala DC. Minha placa está ligada. Eu vou colocar aqui no AC2 e vou pôr aqui, ó, olha lá, menos 5 volts, beleza? Por aí, ó, ao resistor aqui, ó,
jump, a outra resistorzinho e vai para o pino 33 do nosso microcontrolador. Entendeu, pessoal? Então essa é o vídeo de revelando todas as tensões da fonte na placa Electrolux para vocês situar e para você compreender melhor o funcionamento dessa placa e que você tenha mais facilidade para identificar os defeitos. Beleza? Caso você tenha gostado, deixe seu like. Caso não seja inscrito aí, ó, inscreva aí no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade quando eu postar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.